convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor.
estão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. De Deus, Pai. De Deus, Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Boa noite, graça e paz a todos vocês, a todos os nossos irmãos, você que está agora aí na sua casa, você que está com a família reunida. A gente está com a nossa família reunida hoje também. Hoje, como é um culto de ceia, um culto, né, especial, nós decidimos fazer isso bem em família. Então, hoje o Gabriel está aqui com a gente, participando da abertura desse culto. E eu quero pedir que você faça o mesmo, reúna a sua família. Eu não sei se vocês estão assistindo com o celular ou na tela da sala, mas quanto mais juntinhos vocês puderem estar, melhor. Amém? Quero pedir também para você, se você tem como, né, compartilhe essa live no seu Facebook, você pode mandar por mensagem, você pode fazer um compartilhamento mesmo direto na sua página, você pode enviar. Então, assim, lembre os irmãos, chame pessoas para estar com a gente nesse tempo, que hoje é um tempo precioso, além do culto, né, como todo mundo está aqui celebrando ao Senhor, hoje também é dia de ceia, né? Hoje espero que você já tenha, inclusive, separado aí, né, o seu suco de uva, o seu pão, para a gente participar desse momento mais tarde. Amém? Então, como a gente sempre faz, na abertura do culto, a gente vai ter a leitura de um texto, que hoje é o Gabriel que vai fazer, e que você seja tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém. Amém. Eu tô um pouco envergonhado, mas ignora, né? Hoje eu vou ler o Salmo 18, do 30 ao 32. Depois você vai dar uma palavra sobre o versículo, mas o versículo é: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Amém. Salmo 18, do 30 ao 32. Obrigada, filho. Ele fala sobre a força de Deus, ele fala que o caminho de Deus é perfeito, ele fala que ele é rochedo, ele aperfeiçoa o nosso caminho, ele nos cinge de força. Esse é o nosso Deus. Todos os domingos a gente procura nas leituras, nos salmos, a gente gosta de escolher salmos para abertura, porque são textos que exaltam o poder e a grandeza de Deus e o cuidado dele com a gente. E eu creio que são textos necessários da gente lembrar nesse momento desafiador que a gente está vivendo. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, e isso não pode ser esquecido. Amém? A esse Deus que nós vamos orar agora, agradecendo por esse culto, pedindo a bênção dele para esse momento de culto e passando para o período de louvor com Rafael hoje, mas assim, como a gente sempre pede, não permita que esse período se disperse, não faça outra coisa, concentre seu coração agora nesse tempo para a gente, né, em família, a gente estar junto adorando ao Senhor. Amém? Isso é um tempo precioso. Eu quero que você procure, né, dentro da sua família e da sua casa, aconchegar todo mundo para a gente ter esse tempo junto. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer de todo o meu coração pela oportunidade que nós temos de adorar o Senhor. Deus, eu quero orar por todos, aqueles que estão com a família reunida, as pessoas que estão sozinhas, Senhor Deus, pessoas que ainda não têm filhos, ou pessoas que ainda não são casadas, nossos jovens, nossos solteiros, nossas famílias grandes, nossas famílias pequenas, que em todas essas casas a presença do Senhor seja sentida, que todos se sintam abraçados, acolhidos pela presença do Senhor, e que a tua presença possa inundar essa casa, essa sala, esse quarto, onde estiver acontecendo esse culto na casa de cada um dos nossos irmãos.
e que eles possam ser ministrados. Que hoje seja dia, assim, de onde precisar de reconciliação, haja reconciliação, tanto na família como com o Senhor. Que onde há necessidade, Senhor Deus, de paz, onde há necessidade de direção, onde há necessidade, Senhor Deus, de conforto, de fortalecimento, o Senhor possa estar agindo, o Senhor possa estar fazendo, e esse seja um culto precioso, inesquecível na vida de cada um de nós. Essa é a minha oração, Pai. Fica com o nosso louvor, com a nossa adoração, com toda a gratidão do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos juntos mais uma vez e é tempo de cultuar e louvar ao Senhor. É uma bênção isso. Eu vou iniciar o louvor com uma passagem que se encontra em João 14, só que eu não vou recitá-la, eu vou cantar, ok? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Eu quero te amar, Senhor.
a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Estamos reunidos aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor no nosso culto dominical. E hoje é um culto especial, porque iremos celebrar pela primeira vez a ceia nesse período de pandemia, né, de forma virtual. Quero dizer a você, querido, que está me ouvindo agora, né, que mesmo que você esteja sozinho na sua casa, ou que os seus familiares não sejam convertidos, apenas você seja, e você vai participar dessa ceia sozinho, não pense que você está sozinho de fato. Você está sozinho aí na sua casa, mas você faz parte do corpo de Cristo. E nós somos um. E não há como nós quebrarmos a unidade do corpo. Não há como nós rompermos a unidade do corpo, mesmo que nós estejamos distantes. A vida cristã é vida comunitária, mesmo que não possamos estar em comunhão. É um mistério da fé. Por isso que a Bíblia muitas vezes nos informa, tem um texto que nos informa que muitas vezes nós devemos nos compadecer dos irmãos que nós até mesmo não conhecemos e que sofrem perseguições por amor a Jesus. Por quê? Porque o corpo de Cristo é um só e ele está unido. As dores de um são a dor de todos. São as dores de todos. Então não há as alegrias de um, são as alegrias de todos. Independente de você conhecer ou não. Então não pense que você está sozinho, não pense que você está deslocado. Não, nós estamos em família. A comunidade cristã Redenção, como igreja local, separou esse dia, este momento, para que celebrássemos a morte e a ressurreição do Senhor. E eu espero que Deus enche o seu coração de alegria e de paz, mesmo não podendo estar juntos ainda, né, no nosso espaço físico ali, reunidos, podendo ter comunhão com os irmãos, conversarmos, confraternizarmos. Queridos, esta é uma caminhada que só é possível vencer em unidade. Esse é o maior mistério que nós temos que entender neste momento. Essa é uma caminhada que nós vamos vencer em unidade, amém?
E antes de eu compartilhar a palavra do Senhor, nós temos feito isso já há 2 semanas e desejamos fazer isso todo domingo, né? Claro, a intenção da gente é fazer todo domingo. Que o irmão da igreja traga uma palavra breve de 2, 3 minutos para a igreja, né? Então, se você quiser gravar um vídeo, depois se tem interesse, você pode até falar comigo, né? Aí eu vou ver seu vídeo, ver se seu vídeo tá legal, né? E a gente quer colocar pessoas para falar, né? Porque é uma forma da gente interagir. Então, hoje, né, essa semana eu pedi para que o Márcio compartilhasse conosco um vídeo, e ele tá gato, gente. Ele tá bonito, ele tá de terno. Ele tá alinhado, gente. Ele tá chique, o Marcelo. E eu queria que você fosse ministrado agora pela palavra que o Márcio tem para a igreja. E então, depois disso, eu vou compartilhar a palavra e nós então celebraremos a ceia do Senhor. Amém? Vamos ver o que o Márcio tem para nos dizer. Olá, pessoal. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estou aqui com muita saudade de cada um de vocês, desta igreja maravilhosa. Agradeço a Deus por fazer parte desta família, de poder congregar junto e de poder servir ao Senhor. Eu quero abraçar cada um de vocês bem apertado com o amor de Cristo. Eu gostaria de deixar apenas um versículo da palavra de Deus para fortalecer o seu coração nesta noite. Romanos, versículo 37 do capítulo 8 diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Esse texto é maravilhoso. É Paulo fortalecendo os cristãos que estavam ali em Roma sendo perseguidos pelos romanos. Todos os dias eles tinham que tomar uma decisão de servir a Deus ou abandonar a Deus. Muitos escolhiam deixar de servir a Deus, mas outros, mesmo sendo levados à morte, eles declaravam a sua fé e a sua esperança em Deus. E esta mensagem que eu quero deixar para você é que esse tempo vai passar. Muitas são as pessoas que têm ficado para trás e têm desistido da fé, porque não têm tido força para poder continuar. Mas, se você está em Cristo Jesus, se você tem guardado a sua fé, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um tempo de nós estarmos juntos, mesmo longe, com o mesmo propósito, com o mesmo mover, de servir a igreja e de servir a Cristo, para poder fazer com que aquilo que Deus tem nos chamado para poder fazer, nós possamos dar continuidade. E em breve nós estaremos juntos aí. Que Deus abençoe. A graça e a paz. Fique firme, fique forte. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Marcião, pela palavra. Obrigado, Marcião, pelo incentivo, pela palavra de ânimo. E eu falei que ele estava bonito, né? Todo arrumadão, Marcião. Marcião muito querido, muito amado. E que o Senhor te abençoe, viu, Márcio? Obrigado por essa palavra. Nós temos que perseverar, irmãos, né? Nós temos que manter a nossa cabeça erguida e perseverarmos. Eu falei aqui no início, o Márcio reforçou, esse é um desafio para a Igreja de Jesus. Se nós vamos conseguir manter a unidade e a fé, mesmo em meio a uma grande adversidade. Eu não guardo temores no meu coração, eu sinto de falar isso para a igreja agora, né, antes de compartilhar. Eu não guardo temores no meu coração
com relação ao futuro da nossa igreja local. Não guardo. Não tenho temor nenhum com relação ao futuro, porque a igreja ela é do Senhor. Essa igreja local é de Deus. Então, eu não tenho medo do que vai acontecer depois desse processo. Nós vamos entrar no 4º mês, praticamente, que nós não nos vemos, nós não temos culto presencial e provavelmente não voltaremos a ter culto presencial nas próximas semanas. E eu não sei aonde isso vai nos levar. Eu não sei como que isso vai ficar. Eu não sei quem vai ficar no meio do caminho, por assim dizer. Eu não sei como que a igreja vai sair dessa situação depois. Mas eu confesso a você, eu não temo por isso. Porque, na verdade, eu sei que Deus decidiu, e eu não estou aqui glamorizando uma pandemia, porque eu não tenho isso como pauta de vida. Mas eu sei que Deus usa circunstâncias como essa para realmente provar o nosso coração e ver se nós estamos de fato firmes. E principalmente, irmãos, preste muita atenção, quem é da comunidade Cristã Redenção, se conseguimos manter a unidade e a comunhão sem estarmos próximos uns aos outros. A responsabilidade de mantermos a obra, de estarmos firmes, falando a mesma linguagem, independente se estamos nos encontrando semanalmente. Esse é o desafio que nós temos para vencer. Eu acredito que Deus tem cuidado de nós e a boa vontade dele vai se cumprir. Qual é essa vontade? Cabe a Deus definir e nós descansamos nela. Descanse seu coração nisso também e ore pelos seus irmãos, ore pela igreja, comunidade Cristã Redenção, ore por nós, ore pelo presbitério, pelo diaconato, enfim, entregue tudo na mão do Senhor e deixe que Deus conduza. Nós não vamos fazer nada na nossa igreja precipitadamente, porque de repente há uma necessidade e muitos querem que volte ao culto presencial, ou porque as igrejas já estão voltando e a vida está voltando ao normal. Nós não vamos fazer isso. Eu tenho muito respeito às pessoas e tenho muito respeito à vida para ir contra os meus próprios princípios. Eu confesso a vocês, antes de compartilhar, eu preciso dizer isso para a igreja. Eu confesso a vocês que é muito triste para mim, algo que tem machucado muito meu coração esses dias, é a irresponsabilidade da sociedade brasileira. Como nós não temos noção de bem-estar comum. Infelizmente, nós nos preocupamos conosco e nós não nos preocupamos com o outro. É muito triste você ver o que está acontecendo. E se você me perguntar o que é isso, quem deu hoje uma saída por algum motivo e passou na orla de São Vicente ou Praia Grande eu não sei porque eu não tive notícias, e de Santos sabe do que eu estou falando, praias cheias, daqui a pouco nós teremos bares cheios, enfim, como se nada tivesse acontecendo. Só que nós vamos chegar ao final desse mês com quase 100 mil mortes nesse país. Irmãos, 100 mil mortes não é muito para 210 milhões de habitantes. Mas não é muito até que isso atinja a nossa casa. Aí se torna tudo. Vocês entenderam? E eu respeito a vida demais para agir de forma diferente dessa. Então, peço a vocês, orem pelo Brasil, orem pelos governantes, orem pela sociedade brasileira, orem por nós, né? Para que nós tenhamos consciência. É triste, de fato, ver uma sociedade que não consegue pensar no outro e precisa de leis, né? Eu até me lembro que a Cris Ferreira comentou isso, né? Como pode, né, a gente precisar de leis para pensar no bem-estar comum, né? Mas é isso mesmo, infelizmente, e nem leis funcionam. É triste, mas que nós possamos fazer a diferença, irmãos. Eu e você podemos fazer a diferença. Ah, mas nós somos poucos. Tudo bem. Que nós façamos a diferença. Porque a diferença ela começa assim, quando cada um faz a sua parte. Que a gente saia dessa pandemia conscientes que nós fizemos cada um a nossa parte. Não só como indivíduo, mas como igreja local. E aí eu vou ter paz no meu coração. Mesmo se eu chegar lá na frente e
e o cenário não for muito positivo em termos de igreja local, por assim dizer, eu vou estar em paz, porque eu fiz aquilo que eu creio que o Mestre nos mandou fazer: cuidar de vidas, preservar vidas, ter amor ao próximo, ser responsável, agir com os outros como gostaríamos que agissem conosco. Amém? É muito triste para mim, eu não me preocupo muito com a minha vida, sabe? Assim, eu tenho um pouco dessa coisa assim, porque eu tenho esperança do céu, mas eu, por exemplo, faço parte do grupo de risco. Então, quando eu vejo uma pessoa próxima a mim que não se cuida, aquela pessoa me ofende. Não me ofende porque eu tenho medo de me contaminar, me ofende pelo desrespeito dela com relação a mim. Ela não sabe que eu sou do grupo de risco, mas ela não precisaria saber para me respeitar. Ela deveria simplesmente me respeitar porque eu a estou respeitando, mantendo o distanciamento social, usando máscaras e fazendo tudo aquilo que as orientações pedem. Então, eu espero assim que isso entre no coração de cada um de vocês. Que entre no meu coração, no coração de cada um de vocês. Vamos fazer nossa parte. Tá todo mundo fazendo diferente. Às vezes é isso mesmo que vai acontecer. E nós vamos insistir em fazer a nossa parte, até que nós tenhamos paz para fazer diferente. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Espero que você me compreenda, né? Eu precisava dizer isso antes de começar essa reunião, essa ministração. Então, eu quero orar aqui para que Deus ministre a nossa palavra, a nossa vida através da palavra, amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e nos conduza, Deus, a um caminho de entendimento mais claro da sua verdade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa noite eu não tenho intenção de estender muito o assunto, porque como é um culto especial, um culto de ceia, no final nós também temos um vídeo das crianças, então já vou avisando as mamães e os papais que as crianças fizeram um vídeo, né? Fizeram um vídeo Ministério Infantil e hoje vai ser apresentado no final da reunião, tá bom? Então, como nós temos essas várias atividadezinhas, então eu vou tentar ser breve. Nós sabemos que a ceia é uma ordenança de Cristo para a igreja, amém? Você tem consciência disso? Você sabe que nós, como cristãos, que temos uma formação que vem da reforma protestante, ou seja, somos cristãos protestantes, temos como fundamento, né, como base de doutrina, a crença em duas ordenanças bíblicas, ou seja, duas ações que nós não podemos abrir mão de praticá-las, que são ações simbólicas que remetem a uma verdade espiritual. Uma delas é o batismo. Então, todo aquele que crê deve ser batizado. O batismo, ele representa a morte e a ressurreição, né? A morte para uma velha vida e a ressurreição para uma nova vida, que é a proposta de Cristo para nós. A ceia, já a ceia do Senhor, ela é uma ordenança que fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E não apenas isso, mas ela também fala sobre a vinda do nosso Senhor. Porque a orientação é clara e você vai ver quando eu ler o texto aqui. Então eu quero ler o texto bíblico que fala sobre a ceia do Senhor. Né? É um texto que Paulo escreve para a igreja de Corinto. E ele lembra nessa escrita, quando ele escreve, que ele aprendeu do Senhor. Mas na verdade, quando Paulo fala que ele aprendeu do Senhor, ele não aprendeu necessariamente do Senhor pessoalmente, porque ele nem esteve pessoalmente com o Senhor, por assim dizer. Ele aprendeu com os discípulos que estiveram com o Senhor. Então Paulo, instruído pelos discípulos de Cristo que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, instruíram a Paulo sobre a ceia, sobre aquela representação da comunhão de Cristo com os seus discípulos, que acontece na última ceia, e então ele leva essa verdade da comunhão de Cristo com os seus discípulos ali na última ceia,
ele traz para a igreja de Corinto, não apenas para a igreja de Corinto, mas para nós, como igreja de Jesus, uma outra ordenança, além do batismo. A celebração da ceia do Senhor. A celebração da nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa celebração na nossa fé, na ressurreição, na morte e ressurreição de Cristo. A fé que Ele voltará. Amém? Então, quando celebramos a ceia, e normalmente, por uma questão de definição de igreja local, nós orientamos que apenas aqueles que já foram batizados participem da ceia. Não que isso necessariamente seja uma regra imposta pelas Escrituras, mas é uma decisão de uma igreja local. Então nós orientamos, participem da ceia aqueles que já foram batizados. E olha só o que o texto bíblico tem a dizer. Eu quero ler para você, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Hoje eu tive que mudar aqui o meu copinho d'água, para uma garrafinha, para não atrapalhar aqui a decoração da ceia, irmãos? Então preste muita atenção aqui no que eu vou ler, queridos. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós vemos aqui a instrução que Paulo traz à igreja, que eu acabei de falar para vocês. Ele fala que ele aprende do Senhor, e eu insisto, ele recebe do Senhor porque ele recebeu da parte dos apóstolos. E ele reforça um conceito que é muito importante nós entendermos com relação à ceia, que ceia é memorial. Ele fala isso tanto no versículo 24 quanto no versículo 25. Ceia é memorial. Memorial o quê? Ao sacrifício de Jesus. Nós não acreditamos como igreja na transubstanciação ou na consubstanciação. Nós não acreditamos que o pão vira carne, nem que o vinho vira sangue, de fato, de verdade, que é o conceito de transubstanciação. O conceito de consubstanciação tem uma diferençazinha do transubstanciação, enfim, nós não cremos nisso, nós cremos que é um memorial. É uma ordenança deixada para que nós nunca nos esqueçamos e sempre possamos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Só que a coisa não termina no sacrifício. Ela se estende e vai no versículo 26. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, nós estamos falando da morte, mas nós também estamos falando da vinda. Só pode voltar quem ressuscitou. Entende, irmãos? Então, quando nós separamos a ceia do Senhor, separamos esse tempo para celebrarmos a ceia do Senhor. Deixa eu abrir um texto aqui, só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Quando nós separamos um tempo para ministrarmos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos fazendo isso em memória, ou seja, é um memorial. Amém? Então, dito isto, é muito importante eu continuar aqui a minha reflexão com vocês. Nós temos essa informação, porque várias vezes eu já ministrei isso na igreja. O que é a ceia, para que a ceia serve, enfim, todos esses conceitos, eles estão ou bem claros na nossa mente, ou eles vão sendo clareados à medida que o Espírito Santo nos dá entendimento. Sabemos que temos que celebrar a ceia. Todo aquele que se converteu, que é nascido de novo, sabe do dever
sabe que é uma ordenança bíblica a celebração da ceia. Mas eu quero que você olhe para além da ordenança. Amém? E é esse exercício que eu quero fazer com você aqui agora. Rapidamente. Olhe para além da ordenança. O que eu acabei de ler para você é a ordenança. Ou seja, devemos fazer porque somos obedientes ao Senhor. Mas eu quero que você olhe para além da ordenança. O que está por trás da ordenança? Eu vou aqui ler um texto para vocês que está em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu li esse texto recentemente, não sei quando, porque tenho ministrado várias vezes, então não me lembro, tá, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui de onde eu quero ler. Versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que está por trás da celebração da ceia? É exatamente uma das coisas, né? Nós podemos ver a primeira estrutura, é isso que nós acabamos de ler. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que está por trás da ordenança é uma vida nova. É a salvação. Podemos participar da ceia porque fomos salvos. Porque fomos alcançados pelo Senhor. E, inclusive, diz que tudo isso provém de Deus. Não há condições de nenhum esforço humano nos levar até Deus. Tudo provém de Deus, porque é graça, favor e merecido. Você consegue entender? E aí o texto continua dizendo assim, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É tremendo, irmãos, porque no primeiro momento, quando nós vamos celebrar a ceia, nós olhamos para a ordenança. A ordenança está diante dos nossos olhos. Por quê? Porque Paulo ordenou que a igreja celebrasse a ceia. Então fazemos isso porque obedecemos, né? Não é verdade? Porque uma vez por mês fazemos isso nas igrejas locais. Cada igreja tem o seu costume. Umas fazem uma vez por mês, outras todos os domingos, outras mais espaçado, enfim. Mas o que está por trás dessa ordenança? O que está por trás da ordenança é a ação de Deus para reconciliar consigo toda a sua criação. Porque entende, queridos, Deus reconcilia em Cristo consigo a criação. Deus entra na história para transformar a história como um todo. E ele entra através de Cristo. E ele age, né? Cristo morre e ressuscita para que nós tenhamos a salvação, só que não para por aí. Ele nos entrega este ministério de reconciliação, né? Ou seja, depois continua aqui no versículo 18. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então você está entendendo o que eu quero dizer? Nós temos a ordenança. E se nós só olharmos para a ordenança, talvez isso fique muito frio e sem sentido, muitas vezes. Quando você olha para além da ordenança, o que está por trás dela? O que está por trás da ordenança, primeiramente, é uma ação de Deus em direção ao homem, através de Jesus Cristo, para que o homem se reconciliasse com Deus. E não apenas o homem, mas toda a criação. E quando Deus age em direção ao homem por intermédio de Cristo e o reconcilia o homem consigo mesmo, Deus entrega na mão do homem o ministério da reconciliação. Ou seja, hoje nós somos embaixadores, como o próprio texto diz no versículo 20, portanto somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Então ele nos entrega essa responsabilidade de cuidarmos, proclamarmos,
sermos representantes do reino aqui e agora. Amém? Então, olha só como que a ordenança ela se expande num contexto mais amplo. E aí, se você pergunta assim, por que Deus agiu no mundo, enviou Cristo? Por que a Trindade envia o Filho para que ele reconcilie o homem, o ser humano, né? Vou usar o termo ser humano, o ser humano e toda a criação com a Trindade? Aí a resposta, queridos, está em João 3,16. Eu sei ele de cor, mas eu quero abrir e te incentivar a ler João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, preste atenção no meu raciocínio, e eu não sei se você conseguiu entender o que eu estou dizendo. Tem a ordenança. Se nós olharmos de forma fria para ela perde, com o tempo, ela vai perdendo o seu significado mais profundo. Nós obedecemos. Mas o que está por trás da ordenança? Primeira coisa, somos nova criação. E por que somos nova criação? Porque Deus reconciliou consigo o mundo através de Cristo. Não só o ser humano, mas toda a criação. E o mais tremendo é que quando Ele faz isso, Ele nos entrega o ministério da reconciliação, para que manifestemos o reino de Deus aqui e agora. No tempo presente. Cristo invade a história para que nós possamos, transformados por Ele, contribuir para a transformação da história. Entende? E aí quando você pergunta, por que Deus fez isso? Por que Deus se preocupou a esse ponto? A resposta está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus é amoroso. Porque Deus criou o ser humano para se revelar a Ele. Entenda algo, irmãos. Talvez eu possa estar equivocado aqui nessa minha compreensão. Deus não criou o ser humano porque ele era carente. A Trindade se completava. É uma comunidade perfeita. O Deus triuno que nós não compreendemos por ser uma comunidade que vai além da nossa compreensão, o Deus triuno se completava. Pai, Filho e Espírito. Então Deus, quando cria o mundo e cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele faz isso para se revelar. Vamos, a grosso modo, dizer assim, imprimir em nós a mesma identidade da Trindade, para que nós pudéssemos viver em comunhão. É por isso que Deus cria o ser humano. E aí, então, Ele estabelece um relacionamento de amor com a sua criação, porque em Deus não existe mais nada além de amor. Como a Trindade se ama, assim ela ama a criação. Essa é a base de tudo que nós cremos. De tudo. E o amor de Deus é revelado ao ser humano por graça, por favor e merecido, porque nós não fizemos nada para merecer isso. Então, numa lógica, eu fiz uma lógica inversa, não sei se você conseguiu entender aqui. Eu parti da ordenança para chegar no fundamento. Mas eu também poderia partir do fundamento para chegar na ordenança. Eu poderia dizer assim, Deus amou o mundo. Deus se revelou ao mundo. Deus desejava se revelar ao ser humano e partilhar a vida dele, a Trindade desejava partilhar a vida e o amor com a sua criação. E não apenas com o ser humano, mas com a sua criação. A queda. Então Deus providencia um caminho de reconciliação em Cristo. E Deus reconcilia consigo o mundo. E Ele não faz isso apenas com o ser humano, mas com toda a sua criação. E o que é mais tremendo é que Deus nos chama para darmos seguimento ao ministério da reconciliação. Cristo entra na história, muda a história, muda a nossa vida para que nós possamos contribuir, junto com Ele, possamos transformar a história. Então,
Pensando sobre essa ótica, queridos, nós chegamos na ordenança. Aquilo que nós fazemos em memória daquele que morreu e ressuscitou, para que tivéssemos esse privilégio, para que pudéssemos conhecer o amor de Deus, a graça de Deus e sermos chamados à reconciliação e não só isso, partilharmos o ministério da reconciliação. Quero dizer que isso tem que alegrar o nosso coração, que é fundamental que isso alimente a nossa alma em tempos difíceis e em tempos bons, que isso alimente o nosso coração, que quando nós pensemos na ceia, no batismo ou na morte e ressurreição de Cristo, nós possamos ver o grande amor de Deus por trás disso tudo. Eu sei de uma coisa, servimos a um Deus que ama. Servimos a um Deus que é gracioso, ou seja, que é cheio de graça. Eu não sirvo a um Deus rancoroso. Eu não sirvo a um Deus preconceituoso. Eu não sirvo a um Deus cheio de ódio. Eu não sirvo a um Deus que está doido para jogar raio na cabeça dos outros. Porque se ele fosse assim, ele não era Deus, ele era o diabo. O Deus que eu creio que é revelado nas Escrituras é um Deus que ama. E aí, queridos, nós precisamos ter a nossa mentalidade renovada sobre o amor. Para que nós não nos percamos no meio disso, entre o excesso de legalismo ou a hipergraça. Assunto para outro momento, mas que é importante nós definirmos isso aqui. Louve a Deus, porque você foi alcançado pela misericórdia, pelo amor e pela graça do Senhor. A Trindade te ama. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito te ama. Você é amado do Senhor. E isso precisa trazer alegria e paz aos nossos corações em meio a tantas tormentas da vida. Paz, queridos, não é ausência de dificuldades, ausência de angústia. Paz é certeza de quem Deus é e de que Ele nos acolhe, independente de nós percebermos isso ou não. Isso é paz. Amém? Que Deus agora, enquanto nós vamos louvar o nome dEle, encha o seu coração de gratidão. Nós temos um louvor, eu quero que você separe esse tempo agora para adorar. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado pela salvação da minha família, da minha casa. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez em minha vida 1, 2, 10, 20, 30 anos atrás. E eu quero honrar o Senhor. E eu quero dizer que eu quero continuar perseverando. Ore, irmão. Ore com a pessoa que está aí com você. Se você está em família, ore com a sua família. Ore agora agradecendo a Deus por esse amor maravilhoso que se revela na reconciliação e que nós podemos celebrar na ceia. Ore ao Senhor. Depois nós vamos retornar aqui e vamos então celebrarmos a ceia do Senhor juntos. Amém? Mas enquanto nós estivermos adorando, rasgue o seu coração diante daquele que é digno. Em nome de Jesus.
universo e atinge meu coração. Você veio a mim e me tocou e em liberdade eu aprendi. Os caminhos de pureza, os caminhos de beleza, descobri onde te encontrar, descobri onde te encontrar. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar juntos, queridos, pedindo que o Senhor cele essa palavra no nosso coração, amém? Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado por termos a oportunidade de sermos ministrados pelo louvor, pela adoração, pela palavra. E nós pedimos que tudo isso, Deus, possa, Deus, trazer vida a nós. Nós somos gratos ao Senhor pela vida que recebemos em Cristo. Somos gratos ao Senhor por o Senhor ter nos entregue o ministério da reconciliação. Somos gratos ao Senhor pelo amor que nos alcançou. Somos gratos, Deus, porque em função disso tudo, estamos aqui essa noite celebrando a ceia, comemorando, Deus, trazendo à memória a morte, a ressurreição do nosso Senhor. Que a bênção, a unção, a graça e o poder do Teu Espírito Santo, Deus, encha as nossas vidas. Deus, que nós possamos nos alegrar todos os dias por saber que, independente de qualquer situação, o Senhor é o nosso Deus e nada pode nos tirar isso. Deus pode nos tirar em tudo, menos isso, Pai. Somos filhos do Senhor e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, exaltado seja o Teu nome sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, né, irmãos? Espero que você tenha aproveitado esse tempo de oração para orar, para colocar a sua vida diante de Deus. E nesse momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, eu quero que você faça isso com muita
reverência e muito temor no seu coração. Eu quero que você considere que isso não é apenas um ato memorial. É mais do que um ato memorial. É um ato memorial, sim, mas é um ato memorial com um significado profundo e que nos foi deixado como ordenança pelo nosso Senhor. Que foi nos deixado como uma forma de nunca nos esquecermos quem nós somos e quem Ele é. Que nos foi deixado para sempre, sempre, sempre olharmos para o céu na expectativa da volta do Senhor. Você não vive para este mundo. A recomendação é: façam até que Ele venha. Façam até que Ele venha. O nosso desejo, o nosso coração, as inclinações da nossa alma são para o Senhor. É a expectativa da volta do Messias. É no momento em que a terra e o céu se encontrarão e nós então poderemos viver uma vida na presença de Deus Pai. Esse é o nosso desejo, irmãos. É isso que nos move, é isso que nos mantém em pé. Eu sei que dificuldades vêm, mas o que nos sustenta é saber que fomos reconciliados em Cristo. É sabermos que Deus nos ama e que a graça maravilhosa dele nos alcançou. E hoje não somos ninguém, somos alguém que está encaixado no projeto de Deus para este mundo. Isso é um privilégio maravilhoso e que você, quando for cear agora, tenha isso em mente em nome de Jesus. Amém? Quero que você, se você já estiver aí de posse dos itens da ceia, do pão, do vinho, que você possa segurar em suas mãos. Eu quero distribuir aqui para minha família, quero entregar aqui para a Elza, para o meu lindo filho Gabriel, o meu também. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Mas antes nós vamos orar consagrando esses elementos para que possamos celebrar debaixo da bênção do Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer porque podemos celebrar a ceia do Senhor em unidade. Estamos distantes, muitos não se veem já há 4 meses, Pai. Nós não temos contato com os nossos irmãos, além do contato virtual, mas nós nos amamos, Pai. Deus, nós amamos a igreja local, nós amamos a comunhão, nós amamos, Deus, estar em comunhão. E essa noite nós podemos celebrar a ceia em comunhão uns com os outros, mas principalmente em comunhão com o Senhor. Distantes, mas unidos. Longe, mas perto. É assim que funciona, Deus, porque a unidade não se quebra. E eu quero bendizer o teu nome, Pai. Obrigado pela salvação que nos alcançou. O seu nome é lindo, o Senhor é grande. Por isso, essa noite consagramos o pão e o cálice. Separamos, Deus, do uso comum para esse propósito nobre, abençoado que é cear, Pai. Cear em memória do sacrifício. Encha o nosso coração de fé, alegria e esperança enquanto fazemos isso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você é salvo, está em comunhão com a igreja local, já foi batizado, tenha liberdade de comer o pão em nome de Jesus. Pela fé, tome do cálice e honre ao Senhor quando fizer isso.
E se você pode agora, ao som de Ousado Amor, só que apenas instrumental, levante uma oração fervorosa de gratidão a Deus. Abrace as pessoas que estão à sua volta. E se você estiver sozinho, receba o nosso abraço. Receba o abraço do Senhor. Amém? Adore ao Senhor em nome de Jesus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Ore a Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus enche a sua vida. Eu vou até pedir para o Gabriel, coloca essa música com instrumental, não instrumental, isso. Consegue achar aí, meu queridão? É o improviso do culto, tá, irmãos? Coloca o do Isaías, por favor. Pode ser. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus. Deixa essa música ministrar a sua vida, amém?
Amém? Nós celebramos a ceia, nós tivemos esse tempo gostoso como igreja, nós estamos reunidos em família e nós queremos aproveitar esse finalzinho do culto para passar para vocês o vídeo das tarefinhas das crianças. Acho que todos estão cientes que já tem 2 meses, nós desafiamos as nossas crianças, já que a gente não pode ter a escolinha da igreja, né, nós lançamos um projeto chamado Tarefinhas Semanais na Quarentena, em que a gente envia para os pais a tarefinha, né, e eles respondem através do WhatsApp. E tem sido muito legal, porque a gente envia, eles vão mandando para a gente a cada semana, a gente trabalhou dentro de um tema, né, então no primeiro mês a gente trabalhou Jesus, o Bom Pastor, e agora, nesse último mês, nós trabalhamos as virtudes bíblicas. Então, as crianças aprenderam alguns princípios para a vida, né? Como obediência aos pais, como não invejar, como não mentir, como também ajudar, né? Ajudar em casa, nas tarefas. E foi muito gostoso, a gente mandou um material de forma que facilitasse até o diálogo, que os pais pudessem conversar com as crianças. E eu realmente espero dos pais que vocês tenham aproveitado esse material para conversar sobre essas virtudes bíblicas. Provavelmente vem aí o Virtudes Bíblicas parte 2, tá? Na próxima rodada do ciclo temático. E são oportunidades para conversar com as crianças e elas serem ministradas, né? Elas aprenderem princípios que são fundamentados na palavra e são princípios para a vida. Então o que vocês vão assistir agora, assim como no mês passado, chama a criançada para a sala, se eles não estão aí, chama que eles vão se ver agora. Né, eu comentei com os pais no grupo lá que a gente, além de ficar apaixonado pelas tarefinhas que eles fazem, a gente também se diverte, né? Porque eles são muito figuras realizando as tarefas, são uma graça. Eu editando com o Gabriel apaixonado por criança também, a gente ficava vibrando com os vídeos que chegavam. Muito bonitinho mesmo. Então ficaram lindas as tarefas. Parabéns, viu, crianças? Vocês arrasaram, parabéns aos pais. Espero que vocês gostem de ver o resultado. Capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue seus dias na terra que Deus te dá. Boa mãe, respeite o teu pai. Boa mãe, respeite o teu pai. Boa mãe. Êxodo 20, 12. Respeite teu pai e tua mãe. Respeite teu pai e tua mãe. Respeita seu pai e sua mãe. Êxodo 20, 12a. Respeite seu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12a. Respeite teu pai e tua mãe. Êxodo 20, 12. Respeite seu pai e tua mãe. Êxodo 22. 22. Respeite seu pai e tua mãe.
O resto é pai e da mãe. Êxodo 20. 22. Efésios 4:25. Efésios 4:25. Efésios 4:25a. Abandone a mentira e falem sempre a verdade. Joinha! Abandonem a mentira. Falem sempre a verdade. Abandone a mentira e falem sempre a verdade. Efésios 4:25a. Abandonem a mentira e falem sempre a verdade. Efésios 4:25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Abandonem a mentira e falem sempre a verdade. Abandonem a mentira. Fale sempre a verdade. Efésios 4, 25. Efésios 4:25a. Abandone a mentira e fale sempre a verdade.
Eles não são demais? Ficou uma graça, gente. Cada tarefa ficou tudo lindo. A gente estava olhando aqui em casa, a gente já fez o vídeo, a gente já assistiu para testar, a gente assistiu agora de novo. Em todas as vezes a gente se diverte, a gente acha lindo e fica muito grato pelas nossas crianças. Eu quero orar por elas, né, pedindo que nesse tempo em que elas também, né, não estão podendo estar ali juntas na igreja, elas também sejam ministradas, nem que seja assim, né, um pouquinho à distância. Antes disso, a gente estava rindo aqui em casa, né, que a gente virou a câmera para cá, pegou toda a bagunça aqui da mesa, enquanto eu estava anotando pregação, deixei tudo espalhado aqui, aí na segunda vez a gente já arrumou tudo para ficar tudo bonitinho, né, para não pagar esse mico. Que Deus abençoe, gente. Vamos orar pelas nossas crianças. Vamos pedir a bênção de Deus sobre elas. Peço mais uma vez aos pais que reforcem, tá, com eles essas atividades. A gente está tentando elaborar do jeito mais legal possível para eles serem muito ministrados e ensinados, mesmo que em casa, nesses valores e princípios bíblicos, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar para nossas crianças. Oi? Orar tudo, né? Tá. Então vamos fazer assim, eu ia fazer uma oração pelas crianças, depois dar os avisos, depois orar de novo. Eu vou já dar os avisos e a gente faz uma oração final. Nós vamos mandar para vocês na linha de transmissão os itens da cesta básica que ainda estão faltando, tá bom? Para que você possa então levar lá para a igreja e a gente continuar com esse trabalho, né, nesse momento então ainda mais necessário da distribuição das cestas básicas. Então estejam sempre atentos na sua linha de transmissão, os recadinhos que o pastor manda, tá? Então tá mandando sempre um recadinho ou outro, manda áudio, manda texto, manda as coisas que a gente posta. Então fiquem atentos porque também essa semana vai os itens da cesta básica que faltam, tá bom? Aquilo que você pode abençoar, pode contribuir, semeie. Você vai estar abençoando famílias da igreja e famílias de fora da igreja também, tá ok? E fora isso, os avisos aí da semana. Terça-feira nós temos reunião de oração às 20 horas. Na quinta-feira nós temos EBN, que a gente vai continuar, né, com o estudo que nós começamos na última quinta. Na sexta-feira é o dia que nós separamos como igreja, né, um dia assim de unidade em oração. Qualquer momento do dia separa para orar pelos pedidos. E na sexta de manhã, com exceção da semana passada que eu esqueci, né, a gente manda para vocês os pedidos de oração daquela semana, tá bom? Seja orando pelos nossos irmãos, os pedidos que você já sabe, os pedidos que são falados na reunião de terça, eles ficam salvos lá nos comentários. Se tiver esse cuidado até de na hora da reunião anotar, entendeu? Pega um papelzinho durante a reunião de oração, anota os pedidos para que na sexta-feira você junte com os pedidos que a gente envia e a gente possa na sexta como igreja estar cobrindo esses pedidos, tá bom? Em oração. Nós queremos mandar também, sábado nós temos os adoles e domingo novamente 18h30 o culto aqui. Nós queremos mandar um abraço para Rafinha e para Joyce, né, que fizeram aniversário essa semana. Eu não sei se eu estou esquecendo alguém, mas até onde eu lembro pela listinha que a gente tem, as aniversariantes da semana foram a Joyce e a Rafinha. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Quero orar encerrando esse culto, pedindo a bênção de Deus para nossa semana, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais um culto, obrigado por esse tempo de palavra, de comunhão, de ministração, de participação na ceia. Obrigado porque a gente pôde trazer à memória seu sacrifício por nós e expressar, Senhor Deus, a nossa gratidão e sermos, Senhor Deus, mais uma vez renovados em Ti. Pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida da Joyce e da Rafinha, que aniversariaram essa semana. Bênção e graça sobre elas ainda por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre essa igreja, sobre todos nós, liderança, todos os líderes, nossas crianças, em especial por elas, Deus, que concluíram essa etapa das tarefinhas, que elas continuem, Senhor Deus, crescendo na presença do Senhor, influenciadas pela Tua palavra e formadas pela Tua palavra, Senhor. Pedimos pela semana que vai entrar, que seja uma semana de bênção, uma semana, Senhor Deus, em que a gente veja as coisas melhorando, Senhor Deus, a gente possa ter boas notícias com relação a amigos, parentes, pessoas que estão enfermas, que seja uma semana, Senhor Deus, cuidada e abençoada pelo Senhor. Nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então fica aí mais um pouquinho, a gente sempre coloca no final do culto aí a música para a gente poder se despedir, né, para você mandar aquele salve, manda salve, manda abraço,
né? Manda a paz do Senhor, mas deixa aí seu recadinho antes de ir embora, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Perguntei pro meu pai, aí ele vai colocar mais uma vez porque, né?
Oi, gente, eu tô aqui de novo, entendeu? Pra falar sobre uma nova decoração que a gente teve aqui, foi da ceia. A gente teve esses belos cachos de uva, não sei se dá pra ver bonitinho, tá dando pra ver? Tá focando? Que você deve falar, nossa, que lindo. É falso, que nem esse cacto aqui que eu falei da última vez, né? É falso mesmo. Você quer se pronunciar sobre isso, Helena? Tá mostrando coisas falsas sobre o nosso público. Tá pior que... Não vou falar quem. É nóis. Beijo.